Meus queridos irmãos, nós que aqui ficamos, vamos abrir as nossas Bíblias em Atos capítulo 9. Pode cortar o retorno também aqui para mim. Eu não preciso do retorno. E as pessoas que estão próximas da mesa, principalmente os irmãos da mesa, tem que se lembrar que não pode ficar aí com o celular ligado, essas coisas, ou aí próximo, né? Porque vai dar interferência mesmo. Atos capítulo 9. Eu não sei quantos irmãos acompanharam essa semana. O nosso presidente, ele fez uma live para fazer um resumo dos seus primeiros 200 dias de governo. Guardadas as proporções, irmãos, faz exatamente 200 e poucos dias que eu ocupei esse púlpito pela última vez. Dia 31 de julho de 2018. Tivemos um período sabático e estamos tendo agora a oportunidade de retomar as atividades desde o 1º de julho com os irmãos. Eu quero dizer que é com temor e tremor que mais uma vez nós estamos aqui à frente desse púlpito para compartilhar com a igreja a palavra do Senhor. Lutero tem uma frase que diz assim: nós aprendemos melhor, nós ensinamos melhor aquilo que nós precisamos aprender. Então eu quero aprender com você nessa noite. Nós estamos aqui juntos, numa mesma condição, de ovelhas do Supremo Pastor, desejosos de que Ele ministre, de que Ele fale ao nosso coração e nos ajude pela sua graça a andarmos mais perto dEle. Atos capítulo 9, um texto bastante conhecido, a conversão de Saulo. Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Seguindo ele, estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor, e caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, aonde te dirão o que te convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo contudo ninguém. Então se levantou Saulo da terra e, abrindo os olhos, nada podia ver. E guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu nem bebeu. Que Deus acrescente a sua palavra, bênção que nós necessitamos para compreendê-la. Certamente, irmãos, sem sombra de dúvidas, nós estamos diante do relato da conversão mais dramática que nós encontramos no registro do Novo Testamento. A conversão de Saulo. O homem que a partir desse momento, pela graça e pelo poder de Deus, se tornaria o maior dos expoentes de todo o cristianismo e de todos os tempos. Com certeza, olhar e considerar a sua conversão muito nos ajudará a entender a nossa conversão. Se de fato é que somos verdadeiramente convertidos. Então eu queria fazer para você algumas perguntas que estão presentes no texto que nós lemos e que fizeram parte da conversão de Saulo. A sua conversão se deu ao meio-dia? Ou por volta do meio-dia?
quando você se converteu, você viu uma luz do céu brilhar? Viu? Ouviu uma voz chamando pelo teu nome? Ficou temporariamente cego? Não. Você não ficou 3 dias sem ver e sem comer e nem beber nada? Não, irmão. Renato? Não? Pastor Felipe, estou preocupado. Porque, queridos irmãos, todas essas evidências ou marcas, eu e você podemos encontrar aqui no texto que descreve a conversão de Saulo. Mas é bem verdade, e aí você fica um pouco mais tranquilo, que nem tudo que faz parte da experiência de conversão de Saulo necessariamente vai fazer parte da minha e da sua experiência de conversão. Mas com certeza, olhando para a vida deste homem, nós podemos encontrar marcas que nos ajudam a entender se de fato passamos por essa experiência que Saulo passou e que transformou a sua vida. Por isso que eu quero convidá-lo a refletirmos juntos nessa noite acerca desse tema, os elementos essenciais da conversão cristã. Talvez não esgote o assunto. Talvez, quem sabe, poderíamos acrescentar uma outra marca, um outro elemento que faz parte ou que caracteriza uma conversão autêntica e sincera. Mas com certeza, aquilo que nós encontramos aqui nesse texto nos ajudam a ter uma segurança com respeito à nossa experiência com Deus. Se ela de fato foi genuína e verdadeira, como verdadeira e genuína foi essa experiência que Paulo teve a caminho de Damasco. E quando nós, meus irmãos, olhamos para essa passagem, nós aprendemos que toda conversão cristã genuína implica em um encontro pessoal com Cristo. Um encontro que nos leva a colocar nele a nossa fé, a nossa confiança. Diz a passagem aqui, diz o texto que nós lemos, que Saulo, ele havia conseguido junto aos sumos sacerdotes cartas que o autorizavam para irem até Damasco e vasculhar nas sinagogas aqueles que se diziam seguidores do caminho. E ia com o intuito de levá-los presos, homens e mulheres, para Jerusalém. Mal sabia que esta viagem, que o trajeto que ele percorreria de Jerusalém até Damasco, mudaria por completo, queridos irmãos, a sua vida. E o texto nos informa que Saulo não viajava sozinho. Outras pessoas o acompanhavam. E apesar, meus irmãos, de também ouvirem a voz que Saulo ouviu, de pararem emudecidos diante do ocorrido, não há registro de que se converteram e de que foram batizados. Além disso, a voz se dirigiu a Saulo, e era com ele que o Senhor estava tratando. Por isso eu repito, que toda conversão verdadeira, toda conversão genuína implica num encontro do homem com Jesus Cristo. Encontro no qual esse homem aprende e coloca a sua confiança e a sua fé nele. Saulo era um homem religioso, extremamente religioso. Nós sabemos disso. Saulo não era um publicano. Não era, aos olhos dos judeus, principalmente dos fariseus, um pecador.
Mas não obstante, queridos irmãos, todas estas marcas que caracterizavam a vida de Saulo, ele precisava de um encontro com Cristo. Ele precisava de colocar a sua confiança em Cristo e recebê-lo como ele é apresentado nos evangelhos. Para Saulo, Jesus era então um impostor. Para Saulo, Jesus era um herege, porque afirmava que Deus era seu pai, fazendo-se igual a Deus. Para Saulo, Jesus era um embusteiro, um falso profeta. Por isso que era alvo da sua fúria, ele e aqueles que o seguiam. Mas nesse instante, ali em Damasco, ou rumo a Damasco, perto de Damasco, isso mudou. Porque a partir daquele momento, Paulo não só veria Cristo com outros olhos, mas colocaria nele toda a sua fé. Então, meus irmãos, quando nós falamos de conversão cristã genuína, nós estamos falando que essa conversão é fruto de uma experiência pessoal com Cristo, com Jesus. E Saulo, como eu disse aqui, não obstante estar acompanhado de várias pessoas, no meio daquela multidão, teve o seu encontro com o Senhor. Então, você podemos fazer parte, eu pelo menos fiz parte, de uma família evangélica, de ter crescido num lar cristão. Mas isso não nos torna automaticamente cristãos. E nem faz de nós pessoas verdadeiramente convertidas. Para que isso aconteça, nós precisamos de um encontro pessoal com Jesus. Como aconteceu aqui com Saulo a caminho de Damasco. Você pode estar casado com uma mulher cristã, verdadeiramente cristã. E pode estar perto da salvação. Mas ainda precisar de conversão. Você pode estar também casado com um homem crente, cristão, genuíno. Mas se você não teve ainda um encontro pessoal com Jesus, você precisa se converter. Você precisa buscar o Senhor enquanto se pode achar. Você precisa invocá-lo enquanto ele está perto. E Saulo, meus queridos irmãos, não perdeu essa oportunidade. Como nós podemos ver aqui, meus irmãos, e nós já estamos aqui compartilhando com você, a conversão de Saulo não levou em conta a sua religiosidade. E nem Saulo, quando entendeu quem Cristo era, fez conta da sua religiosidade. Eu queria que você abrisse sua Bíblia, lá em Filipenses. Porque quando Paulo viria a escrever mais tarde essa carta às igrejas de Filipe, nós podemos ver naquilo que ele relata, o seu testemunho pessoal, de que ele não precisaria ter essa experiência com Jesus, porque desde a infância e mocidade, ele foi um homem extremamente religioso e zeloso, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreu, ensinado aos pés de Gamaliel, lá em Jerusalém. Quanto à lei, ele diz fariseu, e nesse sentido, irrepreensível quanto à justiça que há na lei. Mas não obstante, apesar de todas essas qualificações admiráveis de causar inveja, Saulo precisava ter um encontro pessoal com Jesus. E na sequência desse texto que eu citei aqui, Filipenses capítulo 2, a partir do verso 7, ele vai dizer assim: aquilo que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas, e as considero como refúgio, para conseguir Cristo e ser achado nele,
não tendo justiça própria que procede da lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. Então, meus queridos, toda a conversão é fruto desse encontro do homem com Cristo. E agora, eu quero que você entenda o seguinte, esse encontro é o encontro que convence o teu coração. O Espírito Santo de Deus convence o teu coração que Jesus Cristo é tudo aquilo que ele assevera ser. E você coloca nele, então, a sua confiança e o recebe em seu coração como o seu Salvador e o seu Senhor. Da maneira como isso, meus irmãos, é relatado e é descrito no Evangelho. Lembra-se do testemunho de João? João, quando escreve o seu Evangelho, no capítulo 1, ele está falando assim para os seus leitores. Olha, ele veio, Jesus, o Verbo, para os seus, mas os seus não o receberam. Que coisa! Jesus veio para o povo de Israel. Assim como nós podemos dizer que Jesus veio hoje para os filhos dos crentes, dos cristãos. Mas muitos, como os israelitas, não o receberam, ou não o recebem. Mas João continua dizendo, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder, ou seja, a autoridade, de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Então, toda conversão, meus irmãos, é verdadeira. Ela é fruto de um encontro pessoal com Cristo, no qual o homem, então, coloca em Cristo a sua confiança e a sua fé. O apóstolo Paulo, meus irmãos, depois desse encontro com Cristo e de ter depositado nele a sua confiança, ele então assume o compromisso de anunciar e levar essa mensagem a todos os povos, particularmente, especialmente aos gentios, porque ele foi designado por Deus como um apóstolo dos gentios. E lá, quando escreveria a igreja de Roma mais adiante, ele então escreve assim, no capítulo 9, a partir do verso 8, finalzinho. Esta é a palavra da fé que pregamos. Se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Então, essa é a primeira marca, o primeiro elemento de uma conversão cristã genuína e verdadeira. É fruto de um encontro pessoal com Cristo, no qual eu e você somos levados a confiar nele, a depositar nele a nossa fé, a recebê-lo como ele é apresentado nas Escrituras. Mas quando nós olhamos para essa passagem e para o desenrolar dessa experiência de Saulo aqui, a caminho de Damasco, nós vamos ver, meus irmãos, que em segundo lugar, toda conversão cristã autêntica implica em arrependimento. Implica em arrependimento. Saulo fica cego. Depois daquele encontro ali, onde Jesus o confronta. Cai do cavalo. Alguém precisa pegá-lo pela mão e levá-lo até a casa de Judas. Isso está nos versículos que nós não lemos, de Atos capítulo 9. E ele fica ali 3 dias. Enquanto isso, Deus está operando não só na vida de Paulo, Deus está operando também na vida de um homem, de um outro servo de Deus chamado Ananias, que reside lá em Damasco, um homem piedoso, justo, aos olhos do Senhor. E ele recebe uma ordem, você vai até a casa de Judas. E lá está um homem chamado Saulo. E você vai lá e você vai batizar esse homem. Ele disse, você está louco, Senhor? Estou fora. Manda o pastor auxiliar. Para essas horas, Felipe, é uma bênção de Deus. Esse homem é o maior perseguidor da igreja. Eu acredito, ele, no seu conflito com Deus, dizia, Senhor, não preciso lembrá-lo que ele veio perseguindo, e vem não só tripudiando, maltratando, mas até mesmo matando aqueles que professam a fé no Senhor Jesus.
E o senhor quer que eu vou conversar com esse homem? O senhor quer que eu vou lá batizá-lo? Vai, Ananias, porque este homem é para mim um vaso escolhido. E eu lhe mostrarei o quanto importa sofrer pelo meu nome. E nós vamos encontrar, meus irmãos, aqui no livro de Atos, mais duas narrativas que Lucas registra, onde Paulo dá o seu testemunho acerca da sua conversão. Por favor, eu gostaria que você me acompanhasse lá, Atos 22. Quando Paulo apresenta aqui em Jerusalém a sua defesa. E ele vai, então, narrar, ele vai aqui descrever, Lucas registra isso. Desde o momento em que, ouvindo uma voz, verso 7, que me dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Perguntei: quem és tu, Senhor? Ao que ele respondeu: eu sou Jesus, o Nazareno, a quem tu persegues. Os que estavam comigo viram a luz, sem contudo perceber o sentido da voz de quem falava comigo. Então perguntei: que farei, Senhor? E o Senhor me disse: levanta-te, entra em Damasco, pois ali te dirão acerca de tudo o que te é ordenado fazer. Tendo ficado cego por causa do fulgor daquela luz, guiado pela mão dos que estavam comigo, cheguei a Damasco. Olha só, meus irmãos, é Paulo falando. Um homem chamado Ananias, piedoso conforme a lei, tendo bom testemunho de todos os judeus que ali moravam, veio procurar-me, e pondo-se junto a mim, disse: Saulo, irmão, recebe novamente a vista. E dessa hora recobrei a visão e olhei para ele. E então ele disse: o Deus de nossos pais, de antemão te escolheu para conheceres a sua vontade, veres o justo e ouvires uma voz da sua própria boca, porque terás de ser sua testemunha diante de todos os homens das coisas que tens visto e ouvido. E agora, por que te demoras? Levanta, diz para ele Ananias, levanta-te, recebe o batismo, lava os teus pecados, invocando o nome dele. Irmãos, toda conversão genuína implica em arrependimento. Toda conversão genuína exige e demanda mudança de atitude, mudança de pensamento, mudança de valores. É a palavra metanoia do grego, 34 vezes aparece no Novo Testamento. E, meus irmãos, é isso que está ocorrendo na vida de Paulo. Uma mudança completa, uma mudança profunda. A partir desse encontro, Jesus não é mais embusteiro. A partir desse encontro, Jesus não é mais um impostor. Jesus não é mais falso profeta. Jesus não é mais, meus irmãos, um herege. Mas Jesus é Senhor da vida de Paulo. Levanta-te, recebe o batismo. E lava os teus pecados, invocando agora o nome do Senhor. Irmãos, Paulo aprendeu naquele momento que o perdão para o meu pecado, para o seu pecado, o perdão para o nosso pecado, só é possível quando nós invocamos o nome de Jesus. É por isso que Paulo, conforme nós já lemos lá em Filipenses, considerou tudo como perda, toda a sua justiça pessoal. Ele que sobressaía a todos na sua idade, sobrepujava a todos, fariseu de fariseu, discipulado lá por Galileu, lá em Jerusalém. Tudo aquilo, para mim, é perda. Considero como nada. Na verdade, estrume, esterco, alguma coisa sem valor nenhum, para ser achado em Cristo e receber dele a justiça que procede da fé. Então, meu querido irmão, que você precisa entender isso, que toda conversão cristã autêntica implica em arrependimento. Essa foi a mensagem de João Batista. Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. João Batista foi preso. Jesus começa agora o segundo ano do seu ministério, que é chamado o ano da popularidade, ministério da Galileia. Jesus fica ali, nessa província. E qual que é a mensagem que Jesus
toma, qual é a mensagem que ele anuncia? Arrependei-vos e crede no Evangelho. Marcos capítulo 1, versículo 15 e 16. Arrependei-vos e crede no Evangelho. E meus irmãos, quando nós olhamos para os apóstolos, nós vamos ver que essa é a mensagem que eles pregavam. Lá no Pentecostes, quando Deus cumpre a sua promessa, manda o Espírito Santo, e Pedro se levanta com ousadia e prega. E aquele povo então, compungido no coração, sendo tocados pelo poder de Deus, sensibilizados com a palavra de Pedro, diz que nós faremos, irmãos, à vista dessa palavra. E a resposta de Pedro é contundente: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado para a remissão de pecados. Irmãos, toda conversão gera no nosso coração, na nossa mente, uma mudança de valores, uma mudança de pensamento. E é isso que acontece na vida de Paulo, porque, como eu disse, a partir desse momento, ele mudou a sua concepção de quem era Cristo. A partir desse encontro. A partir da mudança que há de arrependimento, mudança de mente, Paulo também muda a sua concepção, o seu pensamento, que é a igreja. Porque ele estava perseguindo a Cristo quando perseguia a igreja. E fazendo a igreja, ele fazia a Cristo. Então ele pôde compreender quem era, de fato, a igreja, o corpo de Cristo. Mudou o pensamento dele. Não era mais um dos caminhos, não era mais os desviados, não era mais aqueles que estavam à margem e arrepio da lei, mas eram aqueles que foram alcançados pela graça do Senhor, pela graça de Deus. Amém. Reinaldo, se um copo d'água já ganha galardão, imagina um chazinho quentinho desse. Fazer inveja para os irmãos. Pior que eu queimei a língua. Queridos irmãos, então, nós podemos aqui alinhar e compreender que quando nós somos encontrados por Cristo como Saulo foi, quando o nosso coração é convertido a Deus pelo poder do Espírito Santo, nós não vemos mais o pecado como antes. E a partir desse momento, apesar ainda de continuar pecadores, e eu concordo com o meu querido professor de teologia, Raimundo Loria, que já está na glória, que a nossa maior tristeza não é porque eu e você pecamos. A nossa maior tristeza é porque nós continuamos pecadores. Porque nós agora olhamos para o pecado e enxergamos o pecado como algo ofensivo a Deus. Antes de pecar contra o nosso próximo, nós pecamos para Deus. E Paulo, na luta contra o pecado, ele dizia: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Porque eu querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Irmãos, Paulo compreendeu na sua vida que a sua justiça pessoal, fruto das suas boas obras, observância da lei, era como trapos de imundícia. E que na verdade agora ele tem uma concepção verdadeira, bíblica, porque ele vê agora com os olhos de Deus. Por isso mesmo ele vai afirmar lá aos romanos que todos pecaram, judeus e gentios, todos igualmente, e carecem da glória de Deus. E o pecado, meus irmãos, não era uma concepção vazia na mente e no coração de Paulo, porque você sabe que depois, escrevendo a sua última carta, quando escreve a Timóteo, ele vai dizer: fiel é a palavra e digna de inteira aceitação, que Jesus Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Um homem que, então, a partir do encontro com Cristo, da sua conversão, passou a ver o pecado como de fato ele é. Convicção de pecado, fruto dessa mudança de mente, fruto dessa mudança de valores, e olhando para o pecado como sendo o quê? Algo ofensivo a Deus. Mas eu preciso, meus irmãos, terminar. Preciso concluir. E diz que essa é a parte que o pastor mais mente. Quando ele diz: já estou acabando. Que vai mais uns 10 minutos ainda. Você aguenta? Eu queria falar de uma terceira característica
da conversão cristã sincera. Outro elemento essencial da conversão cristã autêntica. Recapitulando. Primeiramente, ela é fruto de um encontro pessoal com Cristo. Encontro que me leva a colocar em Jesus e só nele toda a minha confiança e a minha fé. Que me leva a recebê-lo da maneira como ele é apresentado no Evangelho. E isso, meus irmãos, é algo que eu preciso compreender. É o passo sem o qual não podemos falar de conversão. Mas a segunda marca, o segundo elemento essencial, é o arrependimento. Quando eu passo a entender, e a minha mente tem essa transformação, para compreender quem é Cristo, quem é a igreja, para que serve a lei e o que é a graça de Jesus. Todas essas mudanças acontecem na vida de Paulo, mas principalmente o entendimento acerca do que é o pecado, e de como ele é ofensivo a Deus, e de como eu e você precisamos da graça divina. Mas eu quero acrescentar um terceiro aspecto, porque toda conversão cristã, meus irmãos, sempre vem acompanhada de um chamado para o serviço. Toda conversão verdadeira, genuína, ela vem acompanhada de um chamado para o serviço. Deus não nos salva para ficarmos de braços cruzados. Ninguém foi, não é e nunca será salvo para ficar deitado eternamente em berços esplêndidos. Nós somos salvos para servir. Deus mostrou isso primeiramente para Ananias em relação a Saulo. E só posteriormente mostrou a Saulo mesmo essa realidade. Lá no capítulo 9, que nós lemos, a partir do verso 15. Mas o Senhor disse a Ananias: vai, porque esse é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel, pois eu lhe mostrarei o quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Irmãos, e mais tarde, na sua declaração aos presbíteros lá em Éfeso, o apóstolo Paulo vai falar justamente isso. Não tenho a vida o que é preciosa demais para mim mesmo, conquanto que eu complete a minha carreira e o ministério que eu recebi do Senhor Jesus. Isso era o mais importante. Era isso agora que Paulo perseguia. Ser um vaso nas mãos do oleiro. Ser um vaso nas mãos de Jesus. Ser um servo, como ele sempre se apresenta nas epístolas que ele escreve. E a sua maior alegria era poder, de fato, servir. O Evangelho de Lucas nos relata, lá no capítulo 15, 3 parábolas que se relacionam aos perdidos. A parábola da ovelha, a parábola da dracma e a parábola do filho pródigo. E Jesus conta essas parábolas, por quê? Porque os fariseus ficavam incomodados, indignados, porque Jesus comia e ia na casa dos pecadores. Jesus gostava de um churrasco, Dirceu. Eu também gosto, você pode convidar, não é? E eles ficaram, como é que esse homem come com pecadores? E Jesus então conta essas 3 parábolas. E o que me chama a atenção numa dessas parábolas, a parábola do filho pródigo, é que aquele moço, o mais novo, que depois de pegar a sua herança antecipadamente e gastar tudo, dissolutamente, e aí, Gilberto, eu me lembro de você, porque você já me ensinou, você já falou que dinheiro não aceita desaforo, né? E não aceita mesmo. Aquele moço gastou tudo rapidinho, sumiu. E quando acabou o dinheiro, acabou os amigos. E ele então diz assim, quando cai em si, quando se viu obrigado a comer comida de porcos, e até isso regulavam para ele. Diz, olha, quantos trabalhadores na casa de meu pai têm pão com fartura. Os escravos, os servos lá na casa do pai, tinha fartura, tinha suprimento, tinha provisão.
o bastante para as suas necessidades, e eu aqui passo fome, ele diz. Eu voltarei para a casa do meu pai, e direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. Ah, irmãos, quem dera eu e você tenhamos pelo menos a bênção de sermos tratados como trabalhadores, como servos desse Deus maravilhoso, desse Deus eterno. Porque, meus irmãos, essa bênção Saulo teve. E Saulo se deixou gastar como um servo nas mãos do Senhor. Portanto, meu querido irmão, minha querida irmã, não se deixe enganar. A conversão cristã legítima e verdadeira é aquela que predispõe o nosso coração ao serviço de Deus, ao serviço do reino. E essa compreensão deve vir acompanhada do seguinte entendimento. Primeiro, servir conforme o dom recebido, conforme a capacitação do Espírito Santo de Deus. Você não precisa servir como Saulo ou como Paulo serviu. Não precisa servir como o irmão fulano e presbítero serve. Você vai servir conforme o dom que Deus te deu, a capacitação que Deus te deu. Para fazer algo que eu tenho certeza que vai alegrar o coração do Senhor. Então, nessa direção, eu e você somos exortados a não sermos negligentes com o dom que Deus nos deu. E se for preciso, meus irmãos, nessa noite, Deus nos chama para reavivá-lo. Como Paulo exortava a Timóteo. Colocá-lo novamente em prática. Segundo entendimento, servir conforme o dom recebido não significa fazer só o que eu gosto, pois o verdadeiro servo faz aquilo que é preciso. E nós falamos isso aqui hoje na classe única que nós tivemos, né? O verdadeiro servo serve onde é preciso. Ele faz o que é necessário. Se preciso limpar os banheiros, nós vamos limpar banheiro. Se é preciso cuidar das crianças, nós vamos cuidar. Servir. Servir aonde a igreja precisa. Essa, meus irmãos, deve ser a nossa motivação. Não podemos justificar nossa falta de compromisso ou de envolvimento com desculpas esfarrapadas. Nós somos salvos para servir. Repito, e servir aonde for preciso. E esse exemplo que ele nos deixou foi o próprio Cristo. Ele dizia: eu vim ao mundo, não para ser servido, eu vim ao mundo para servir. E ele deu exemplo disso quando pega a toalha e a bacia e sai lavando os pés dos seus discípulos. Eu vos dei o exemplo, para que assim como eu vos fiz, façais vós também. Irmãos, nessas últimas décadas, infelizmente, o pastor Devanir falou isso pela manhã, a nossa igreja experimentou um declínio muito grande. Nós falávamos aqui pela manhã que quando a igreja presbiteriana completou 100 anos no Brasil, era a maior denominação evangélica. Mais 60 anos se passaram e nós quase não aparecemos nem na estatística do censo. Sabe por quê? Porque ocorreu aquele fenômeno, né? Para a tristeza nossa, do que o pastor chamou de profissionalização do pastorado. O pastor aí é para fazer tudo. E o que aconteceu com a igreja? A igreja, ela passou a ser marcada, não só a igreja presbiteriana, mas de uma forma geral, as igrejas evangélicas mais tradicionais. Ficou marcada pelos 3 S's, não é? Salvo, sentado e satisfeito. Né? Somos um pequeno povo muito feliz. Salvo, sentado e satisfeito. Mas o Espírito Santo de Deus, meus irmãos, tem mudado essa realidade. Nós vimos que Deus tem feito lá na Coreia. E Ele pode fazer aqui também.
E o que Deus fez ontem, faz hoje. Faz de novo. E tanto é que Deus faz de novo, porque há 40 anos atrás, Ele levantou um pastor presbiteriano, que nós conhecemos aqui, os mais antigos, reverendo Hildo dos Anjos, que se incomodou com aquilo que hoje, meus irmãos, é uma marca que desafia a sociedade e os seus valores, que são os moradores de rua. Crescem a cada dia. E aquele homem, tocado pelo Espírito Santo de Deus, diz: a igreja agora vai marcada por 3 S's diferentes: sopa, sabão e salvação. E está sendo inaugurado até o final do ano, aqui na cidade de Rio Preto, divisa com Guapiaçu, uma base da Missão Vida, que trata da recuperação de moradores de rua, de mendigos. E muitas vidas foram alcançadas por esse trabalho. De alguém que entendeu que o crente não podia ficar sentado, salvo e satisfeito. Que Deus tenha misericórdia de nós, da minha vida, da sua vida. Que Deus nos ajude, para que nós possamos nessa noite avaliar a nossa conversão. Se já de fato tivemos um encontro pessoal com Jesus e colocamos nele toda a nossa fé. Se de fato houve arrependimento. E o arrependimento é como a conversão. Tem a primária e tem a diária. E arrependimento também. É o arrependimento primário que nos volta para Deus, pensamento para Deus, mas o arrependimento diário. Porque se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Mas também, meus irmãos, lembre-se disso: toda verdadeira conversão sempre é acompanhada de um chamado para o serviço. Não podemos ficar de braços cruzados. Eu e você somos servos do melhor patrão. Somos servos de Jesus. Isso é uma honra, é um privilégio.